Livro do Eclesiástico, capítulo 1. Sentenças do sábio. O mistério da sabedoria. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus, e com ele esteve sempre, existindo antes do mundo. Quem pôde medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Quem pôde contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem investigou a sabedoria divina que precede todas as coisas? Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde a eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas e o acesso a ela são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? E suas sutilezas? Quem as conheceu? E a ciência da sabedoria? A quem foi revelada e manifestada? Quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou com seu Santo Espírito. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o amam. O temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Para quem teme o Senhor, tudo acabará bem e será abençoado no dia de sua morte. O amor de Deus é sabedoria digna de honra. Aqueles aos quais se manifesta, Deus a distribuirá para que o vejam e proclamem suas grandes obras. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para os fiéis, ela foi criada com eles no seio materno. Entre os discípulos da verdade, foi firmada desde sempre e a seus descendentes é confiada. O temor do Senhor é o conhecimento iluminado pela piedade. A piedade guarda e justifica o coração e lhe traz alegria e gozo. Plenitude da sabedoria é temer a Deus. Com seus frutos, ela enebria os fiéis. De coisas preciosas enche toda a sua casa, e de tesouros os seus celeiros. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. Uma e outro, porém, são dons de Deus. A sabedoria derrama como chuva a ciência e a inteligência prudente, e aumenta a glória dos que a possuem. Raiz da sabedoria é temer o Senhor, e seus ramos são duradouros. Nos tesouros da sabedoria estão a inteligência e o conhecimento iluminado pela piedade. Para os pecadores, porém, a sabedoria é execração. O temor do Senhor repele o pecado. Quando presente, afasta toda a ira. Sabedoria e domínio de si. Quem não tem o temor não poderá justificar-se. A sua irritação sem controle vai levá-lo à ruína. Quem é paciente resistirá até o momento oportuno. Depois a alegria lhe será restituída. Quem tem bom senso reterá as palavras até o momento oportuno, e os lábios de muitos proclamarão sua prudência. Uma lição instrutiva. Entre os tesouros da sabedoria está uma parábola instrutiva. Para o pecador, porém, é uma execração o culto a Deus. Filho, se desejas a sabedoria, pratica a justiça e Deus a concederá. Pois sabedoria e instrução é o temor do Senhor, e o que lhe agrada é a fé e a mansidão. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, e não te aproximes dele com o coração dividido. Não sejas hipócrita diante dos outros, e toma cuidado com os teus lábios. Não te exaltes a ti mesmo, para que não venhas a cair e não atraia sobre ti a desonra. Pois o Senhor revelaria teus atos ocultos e te abateria no meio da assembleia. Por te haveres aproximado do temor do Senhor com malícia, estando teu coração cheio de falsidade e engano.
Livro do Eclesiástico, capítulo 2. O temor de Deus na provação. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarre-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o. E sê constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e dirigirá os teus caminhos. Conserva teu temor, e nele permanece até a velhice. Temor do Senhor e confiança. Vós que temeis o Senhor, contai com a misericórdia, e não vos desvieis para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que procuram com sinceridade. Ai da duplicidade! Ai dos corações divididos, dos lábios criminosos, das mãos depravadas e do pecador que pretende entrar na terra por dois caminhos. Ai dos corrompidos de coração que não creem e por isso não serão protegidos. Ai de vós, que perdestes a perseverança e abandonastes os caminhos retos, extraviando-vos por caminhos depravados. Que haveis de fazer quando o Senhor começar a pedir contas? Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras. Os que o amam observam seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada. Os que o amam saciam-se com a sua lei. Os que temem o Senhor preparam seus corações e na sua presença se purificam. Os que temem o Senhor guardam seus mandamentos e perseveram até sua vinda. Eles dizem: mesmo não convertidos, cairemos nas mãos do Senhor e não nas dos homens, pois tamanha é a sua grandeza, tão grande é a sua misericórdia. Livro do Eclesiástico, capítulo 3. Honrarás pai e mãe. Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais, e como a senhores servirá aos que o geraram. Com obras e palavras honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não te glories da injúria sofrida por teu pai, pois não é glória para ti a tua afronta. A glória de cada um vem da honra de seu pai, e a má desonra para o filho, a mãe desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe causes desgosto enquanto vive. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida,
Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Mas será plantada em lugar dos teus pecados e contada como justiça para ti. No dia da aflição será lembrado e teus pecados se dissolverão como gelo em dia de sol. Como é infame quem desampara seu pai e é amaldiçoado por Deus, quem exaspera sua mãe. Humildade e orgulho. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que alguém que dá presentes. Na medida em que fores grande, humilha-te em tudo e assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes ele é honrado. Não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou, e não sejas curioso acerca de suas muitas obras, pois não precisas ver com teus olhos o que está escondido. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. Sem a pupila, falta-te a luz. Sem o conhecimento, faltará a sabedoria. O coração obstinado findará na desgraça. Quem ama o perigo, nele perecerá. O coração que anda por dois caminhos não será bem-sucedido. Quem é depravado tropeçará neles. O coração malvado será oprimido de dores. O pecador acrescenta pecados a pecados. Para as chagas dos soberbos não há cura, pois a planta do pecado se enraiza neles e nem é percebida. O coração do sábio captará as palavras dos sábios, e o ouvido atento desejará a sabedoria. O coração sábio e inteligente se absterá dos pecados, e praticando a justiça terá bom êxito. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia os pecados. Deus está sempre observando quem presta um favor. Lembra-se dele no futuro, e no momento da queda, ele encontra apoio. Livro do Eclesiástico, capítulo 4. A esmola. Filho, não prives da esmola ao pobre, não desvies do pobre os teus olhos. Não entristeças quem tem fome e não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do indigente e não adies ajuda ao angustiado. Não rejeites a súplica do aflito e não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado não desvies com dureza os olhos, e não lhe darás ocasião de amaldiçoar-te por detrás. Pois será ouvida a súplica de quem, amargurado, te amaldiçoar. Há de ouvi-lo aquele que o criou. Torna-te amável na comunidade. Humilha-te diante do mais velho e perante a autoridade inclina a cabeça. Inclina ao pobre teu ouvido sem má vontade. Paga-lhe a tua dívida e responde-lhe com brandura e mansidão. Livra da mão do opressor o que sofre violência, e não procedas com aspereza ao julgar. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e como um esposo para com suas mães, e serás como um filho obediente do Altíssimo, que se compadecerá de ti mais do que tua mãe. A sabedoria educa. A sabedoria inspira vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Quem a ama, ama a vida. Os que madrugarem por ela receberão o gozo da parte do Senhor. Quem a adquirir, herdará a glória. Onde ela entrar, Deus abençoará. Os que a servem são obedientes ao santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações. Quem olhar para ela habitará seguro. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. Ela anda com ele sem se dar a conhecer, e no começo o põe à prova.
faz vir sobre ele temor e tremor e o experimenta com as provas da sua disciplina, até que ele a conserve em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então ela voltará diretamente a ele e o confirmará, e lhe dará alegria. Revelará a ele os seus segredos e lhe confiará o tesouro do conhecimento e a compreensão da justiça. Caso, porém, se desvie, ela o abandonará e o entregará às mãos do inimigo. Verdadeira e falsa modéstia. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal, e não passes vergonha diante de ti mesmo, pois há vergonha que conduz ao pecado e há vergonha que traz glória e graça. Não tenha preconceito contra ti mesmo, e também a ti mesmo não enganes. Não receis acudir o teu próximo em sua queda, e não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. Pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. Não resistas de frente ao poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. Luta pela justiça até a morte, e Deus submeterá teus inimigos diante de ti. Não sejas ousado na tua língua e medroso e indolente em tuas obras. Não sejas como um leão em casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. Livro do Eclesiástico, capítulo 5. Sobre a riqueza. Não te apoies nas tuas riquezas e não digas: bastam-me os meus recursos. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas: quem terá poder sobre mim, ou quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus com certeza te punirá. Não digas: pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. Não percas o temor por causa do perdão, acrescentando pecado a pecado. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele se compadecerá da multidão dos meus pecados. Pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para outro, pois sua ira vem de repente, e no dia da vingança serás arrebatado. Não confiar em riqueza injusta. Não te apoies em riquezas injustas, pois de nada te valerão no dia da desgraça. Não joereis a todo vento, e não andes por todos os caminhos. É assim que o pecador se dá a conhecer, pela duplicidade da língua. Se firme na tua convicção, na verdade da tua convicção e no teu conhecimento, e te acompanhe a palavra da paz e da justiça. Sê prestimoso para ouvir a palavra, a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. Se tens a compreensão do assunto, responde. Caso contrário, põe a mão na boca, para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado. Honra e ignomínia se encontram na fala. A língua leva a gente à ruína. Não te deixes impressionar pelo boato, e com a tua própria língua não calunies. Livro do Eclesiástico, capítulo 6. Não prejudiques nem pouco nem muito, nem de amigo te transformes em inimigo. Herdarás má fama, impropérios e injúrias. Assim é com todo pecador invejoso e de língua dupla. Orgulhoso não tem vez,
Não te exaltes como um touro em teu pensamento, para que a tua força não venha a ser quebrada pela insensatez, e esta devore tuas folhas e estrague teus frutos, e acabes abandonado como árvore seca no deserto. Uma paixão perversa arruinará aquele que a entretém, e o entrega ao escárnio dos inimigos, conduzindo-o à sorte dos ímpios. Adquire teu amigo na provação. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, mas não te apresses em confiar nele, porque há amigo de ocasião que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor, orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Como adquirir a sabedoria? Filho, desde a juventude recebe a instrução e encontrarás sabedoria até a tua velhice. Aproxima-te dela como quem lavra e semeia e espera seus bons frutos. Trabalharás um pouco no seu cultivo, mas logo comerás dos seus produtos. Quão áspera é a sabedoria para os incultos! Nela não permanecerá o insensato. Pesará sobre ele como uma enorme pedra de prova. Ele não tardará em descarregar-se dela. A instrução corresponde ao que diz o seu nome, e não é manifesta a muitos. Naqueles, porém, aos quais se dá a conhecer, permanece até a presença de Deus. O jugo suave da sabedoria. Ouve, filho, recebe minha advertência, e não rejeites meu conselho. Mete o teu pé nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. Sujeita teu ombro e carrega-a, e não te impacientes com os seus grilhões. Aproxima-te dela com toda a tua disposição e com todas as forças conserva os seus caminhos. Investiga e perscruta, procura e a encontrarás. E, tendo-a encontrado, não abandones. No fim, encontrarás nela teu descanso, e ela se transformará em teu contentamento. Seus grilhões se mudarão em proteção da tua força, e as suas coleiras em estola gloriosa. Há nela ornamentos de ouro, e suas cadeias são laços de púrpura. Tu a endossarás como uma estola gloriosa, e como coroa de regozijo a cingirás. A companhia dos sábios. Filho, se prestares atenção, aprenderás. Se aplicares teu espírito, serás prudente. Se gostares de ouvir, receberás a instrução. Se inclinares teu ouvido, serás sábio. Permanece no meio dos anciãos e de coração adere à sua sabedoria. Procura ouvir toda exposição sobre Deus e não te escapem os provérbios inteligentes. Se vires alguém sensato, madruga junto dele, e teu pé gaste os degraus da sua porta. Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus e sê muito assíduo nos seus mandamentos. Ele confirmará teu coração e o desejo da sabedoria te será dado. Livro do Eclesiástico, capítulo 7. O que evitar e o que fazer?
Não faça coisas más, e os males não virão sobre ti. Afasta-te da iniquidade, e ela se afastará de ti. Filho, não semeies nos sulcos da injustiça, e não colherás 7 vezes mais. Não peças do Senhor o mando, nem do rei a cátedra de honra. Não te justifiques diante de Deus, pois Ele é conhecedor do coração. E diante do rei não queiras parecer sábio. Não procures tornar-te juiz, a não ser que possas com firmeza enfrentar as iniquidades, para que não aconteça temeres a vista dos poderosos e acabes comprometendo a tua integridade. Não ofendas a multidão de uma cidade, nem te metas no meio do povo. Não acrescentes pecado a pecado, pois nem por um só estarás impune. Não sejas impaciente na tua oração, e não descuides de orar, nem de dar esmola. Não digas, Deus olhará para a multidão de minhas dádivas, e oferecendo meus dons a Deus Altíssimo, Ele os receberá. Não escarneças de alguém que esteja amargurado, pois Deus, que tudo vê, é quem humilha e exalta. Não inventes mentira contra teu irmão, nem contra o amigo da mesma forma. Não te dê vontade de proferir mentira alguma, pois o hábito de fazê-lo não é bom. Não sejas tagarela no meio dos anciãos, e não repitas palavras em tua fala. Não desdenhes as tarefas difíceis, nem o trabalho do campo, criado pelo Altíssimo. Não te alistes da multidão dos indisciplinados. Lembra-te da ira divina, pois não tardará. Humilha profundamente o teu espírito, pois o castigo do ímpio é o fogo e os vermes. Não troques, amigo, por dinheiro, nem pelo ouro de Ofir, um irmão querido. Não te separes da mulher sensata e boa que recebeste em sorte no temor do Senhor. A graça da sua modéstia vale mais do que o ouro. Não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado que expõe sua vida. O servo sensato seja-te querido como a tua alma. Não o defraudes da sua liberdade, nem o deixes sair na indigência. Tens rebanhos? Cuida deles e, se te são úteis, continuem contigo. Tens filhos? Educa-os e dobra o pescoço deles desde a infância. Tem filhas? Guarda seu corpo e não mostres teu rosto complacente para elas. Casa tua filha e terás feito grande negócio. Entregará, porém, a um homem sensato. Se tens mulher segundo o teu coração, não a repudies, mas não te entregues a que é odiosa. Honrar pai e mãe e os sacerdotes. De todo o coração honra teu pai e não te esqueça dos gemidos de tua mãe. Lembra-te de que, se não fosse por eles, não terias nascido. Como lhes retribuirás o que fizeram por ti? Com toda a tua alma teme a Deus e respeita seus sacerdotes. Com todas as suas forças ama aquele que te fez e não abandones os seus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma e reverencia seus sacerdotes. Dá-lhes a sua parte, como te foi prescrito: primícias, oferta de purificação e pela inadvertência, a oferenda das espáduas, o sacrifício da santificação e as primícias das coisas santas. Estende a tua mão ao pobre, para que a tua propiciação e tua bênção sejam perfeitas. Tua generosidade atinja todos os viventes. Mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. Não deixes de consolar os que choram. Aflige-te com os que estão aflitos. Não hesites em visitar os doentes. Assim hás de ser confirmado na estima de todos. Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Livro do Eclesiástico, capítulo 8. Prudência e tradição. Não entres em processo contra um poderoso, para que não venhas a cair em suas mãos. Não contendas com o rico, para que não venha a empregar contra ti o seu dinheiro, pois o ouro prejudicou a muitos, e a prata subverte até o coração dos reis. Não litigues com o tagarela, não jogues lenha na sua fogueira. Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes.
Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não censures. Lembra-te de que todos merecemos castigo. Não desprezes alguém na sua velhice, pois nós também ficaremos velhos. Não te alegres com a morte do inimigo. Lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Não desprezes a fala de velhos sábios, e sejam-te familiares os seus provérbios. Deles aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência e a arte de servir aos grandes sem falha. Não te escape o que contam os velhos, pois eles o aprenderam de seus pais. Deles aprenderás a inteligência e a arte de responder na hora oportuna. Não acenda os carvões dos pescadores, repreendendo-os, para que não sejas abrasado pela chama dos seus pecados. Não te mantenhas junto ao insolente, para que não se oponha a armar laços às tuas palavras. Não emprestes a alguém mais poderoso do que tu. O que tu lhe emprestares, considera-o perdido. Não fiques de fiador acima de tuas posses. Se fiares, pensa em como pagar. Não movas processo contra um juiz, pois ele julga segundo o seu arbítrio. Não partas em viagem com um fanfarrão, para que não agraves os teus males, pois ele age segundo o seu capricho e acabarás perecendo por causa da sua insensatez. Não tenhas rixas com alguém colérico, nem vás com ele ao descampado, pois o sangue é quase nada a seus olhos e, onde não possas pedir socorro, te estrangulará. Não te aconselhes com os estultos, pois não poderão ocultar o teu segredo. Diante do estranho, não faças que exija reserva, pois não sabes o que planeja dentro de si. Não abras teu coração a qualquer um, para que não venhas a afastar de ti a felicidade. Livro do Eclesiástico, capítulo 9. Sobre as mulheres. Não tenhas ciúme da tua esposa, para que ela não pense mal de ti. Não dês à mulher poder sobre ti, para que não se meta no que é de tua competência e passes vergonha. Não te dirijas a uma mulher da vida, para que não venhas a cair em seus laços. Não frequentes a sedutora nem a ouças, para que não venhas a perecer por seus atrativos. Não fixes o olhar numa virgem, para que não venhas a cair por sua beleza. Não te entregues às prostitutas em momento algum, para que não venhas a perder-te e a perder a tua herança. Não circule os olhos pelas ruelas da cidade, nem vagueis por suas praças. Desvia teu olhar da mulher enfeitada, e não olhes com curiosidade para a beleza alheia. Pela beleza de uma mulher muitos pereceram, pois daí se abrasa a concupiscência como fogo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como o esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haverem admirado uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Jamais te sentes à mesa com mulher casada, nem te recostes a seu lado a beber vinho, para que teu coração não venha a inclinar-se para ela e, apaixonado, escorregues para a perdição. Sobre os homens. Não abandones um velho amigo. O novo não será semelhante a ele. Amigo novo é como vinho novo. Quando ficar velho, o beberás com gosto. Não tenhas inveja da glória e das riquezas do pecador, pois não sabes como vai ser a sua queda. Não te agrade a prosperidade dos injustos, sabendo que não ficarão impunes até descerem ao abismo. Fica longe de quem tem o poder de matar, e não passarás pelo medo da morte. Se, porém, dele te aproximares, nada cometas que possa levá-lo a tirar-te a vida. Fica sabendo que andas perto da morte, pois caminhas no meio de laços e andas sobre redes. Segundo a tua capacidade, convive com teu próximo e relaciona-te com os sábios e prudentes. Com o sensato esteja o teu pensamento, e toda a tua conversação aborde os preceitos do Altíssimo. Os justos sejam os teus convidados, e no temor de Deus esteja a tua orfania. As obras dos operários
São louvados a habilidade de suas mãos, o chefe do povo pela sabedoria do seu discurso e a palavra dos anciãos pela sua sensatez. É terrível em sua cidade o homem de língua solta. Quem é temerário nas palavras será odiado. Livro do Eclesiástico, capítulo 10. Sobre o governo. O governante sábio organiza seu povo, e a autoridade de quem é sensato será estável. Qual o governante do povo? Tais serão seus ministros. Qual o prefeito da cidade? Tais serão seus habitantes. Um rei sem bom senso arruinará seu povo, e as cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. Na mão de Deus está o domínio da terra, e a seu tempo ele suscitará um governante adequado. Na mão do Senhor está a prosperidade humana, e é Ele quem investe de autoridade o escriba. Orgulho e humildade. Por qualquer agravo do próximo não retribuas, e nada faças com ímpetos de soberba. A soberba é odiosa diante de Deus e do próximo, e a ambos é execrável toda a opressão. O reino é transferido de uma nação para outra por causa de injustiças e afrontas e riquezas fraudulentas. Nada é mais criminoso do que o avarento, pois chega a pôr à venda a própria alma. Porque se ensoberbece quem é terra e cinza, aquele que ainda em vida espelha as próprias entranhas. A doença prolongada fatiga o médico, a doença passageira o deixa sereno. Para todo potentado a vida é breve. Assim, hoje é rei e amanhã estará morrendo. Quando o homem morrer, terá por herança as serpentes, as feras e os vermes. O princípio da soberba. O princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus, daquele que o fez, o seu coração se aparta. Pois o princípio de todo pecado é a soberba. Quem a tiver, fará ferver a maldição e ela, no fim, o destruirá. Por isso, Deus tornou espantosas as pragas dos maus e os destruiu até exterminá-los. Os tronos dos chefes soberbos, Deus os destruiu e fez os não violentos sentarem-se em lugar deles. Deus arrancou as raízes dos povos soberbos e plantou os humildes em seu lugar. O Senhor subverteu os territórios das nações e as destruiu até os fundamentos. Desolou muitas delas e a dispersou, e fez apagar sua lembrança de sobre a terra. Deus anulou a memória dos soberbos, mas preservou a memória dos humildes. Não foi criada para os humanos a soberba, nem a raiva para os nascidos das mulheres. Gente que se preze. Descendência honrada é a que teme a Deus. Descendência, porém, desonrada, a que transgride os mandamentos do Senhor. No meio dos irmãos é honrado aquele que os lidera. Assim, aos olhos do Senhor, aqueles que o temem. Forasteiro, migrante e pobre. A glória deles é o temor de Deus. Não desprezes o justo pobre e não engrandeças o pecador rico. O grande, o juiz e o magnata são honrados, mas não superam quem teme a Deus. Os livres servirão a um servo sensato. Quem é prudente e disciplinado não reclamará quando corrigido. Não te ensoberbeças ao fazeres teu trabalho, nem te glories no tempo da aflição. É melhor quem trabalha e tem abundância de tudo, do que quem conta vantagens e sequer tem um pão. Filho, com modéstia cuida da tua vida e dá-lhe o alimento e cultivo que merece. Pois quem justificará o que peca contra si mesmo? E quem honrará o que desonra a si mesmo? Há o pobre, honrado por sua instrução e pelo temor de Deus, e há aquele que é honrado por causa de sua riqueza. Quem é honrado na pobreza, quanto mais o será na riqueza. E quem não é honrado na riqueza, quanto menos será na pobreza.
Eclesiástico, capítulo 11. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes. Não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em que não se pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não preenda as coisas em demasia, porque se adquires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem do mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que, ao morrer, tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É, com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo, Ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu, que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. No dia feliz, não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz, pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue.
Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro? Ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Eclesiástico, capítulo 12. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor, pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada dês ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. O amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento, e que, reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-la em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas, fingindo socorrer-te, ele te dará uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas, e, mudando de semblante, não cessará de cochilar. Eclesiástico, capítulo 13. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com um mais poderoso do que ele, põe sob os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre ofendido guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada mais tiveres, ele te abandonará. Se tem haveres, ele se banqueteará contigo. Te esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhe fores útil, ele te dominará. Com um sorriso ele te dará esperanças. Com belas palavras te dirá: de que necessitas? Ele te confundirá com seus banquetes, até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti. Depois, vendo-te, te abandonará,
e abanará a cabeça escarneando de ti. Humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Tem cuidado em não te deixares seduzir, para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas a audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas conversas, e não te poupará nem aos maus tratos, nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvido tudo isso, encara-o como um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é ainda mais empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura e, se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala ao rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala a um pobre, dizem: que é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu acharás dificilmente e com esforço. Eclesiástico, capítulo 14. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros. E outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente, a seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau. Ele desvia o rosto e despreza sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te que a morte não tarda
e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será outra em que deixarás o fruto de teus esforços e de teus trabalhos para ser repartido por sorte? Dê e recebe e justifica a tua alma. Pratica justiça antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo o que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será provada, e o seu autor nela achará orgulho. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela seguindo-lhe as pegadas e que permanece em suas vidas, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece os seus filhos e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra, ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua alegria. Eclesiástico, capítulo 15. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ele virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo como o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido e o exaltará entre os seus próximos. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo e lhe dará por herança um nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros se acharão com ela e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. O louvor a Deus acompanha a sabedoria. Enche a boca fiel e lhe é inspirada pelo dominador. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. E o que ele escolher, isto lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis.
Eclesiástico, capítulo 16. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponha neles a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confieis na sua vida, nem voltes os teus olhares para os teus trabalhos, pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há vantagens em morrer sem filhos, que em deixar após si filhos ímpios. Um único homem sensato fará provar a pátria, enquanto que um país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não imploraram o perdão de seus pecados, e foram destruídos, apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles. Exterminou a nação inteira, que se engrandecia com o orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração. Ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado, pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergado à espera daquele que exerce a misericórdia. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus, quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão, quem sou eu no meio de uma multidão de criaturas? Eis que o céu e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que encerram se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará, quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente e extraviado só se ocupa de loucuras. Meu filho, ouve-me. Adquire uma instrução sadia. Torna o teu coração atento às minhas palavras. Eu te darei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação, distinguiu-as em partes. Colocou as principais em suas épocas, adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Eclesiástico, capítulo 17. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito.
Encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim que celebrassem a santidade do seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder deles está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que é de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, ele tem eclipses. O que é de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Eclesiástico, capítulo 18. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Não há subtrair, nada acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem e para que serve? Que mal ou bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho,
Não mistureis a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura o orvalho não refresca o calor ardente? Assim uma palavra doce vale mais que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva, mas uma ou outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza, a dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo, e tudo isto acontece num instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias de tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Não te deixeis levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfizeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a atentar contra a tua própria vida. Eclesiástico, capítulo 19. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios e tornam culpados os homens sensatos. Aqueles que se unem às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano. Sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si próprio se arrependerá de tê-lo feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo, nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa-a dentro de ti, fica seguro de que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido, e diga: nada fiz. Ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo, porque talvez não tenha dito aquilo do que é acusado. Ou, se o disse, para que não o torne a dizer. Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz o que não é verdade. E não acredites em tudo que dizem. Homem há que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua? Repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda a sabedoria consiste no temor a Deus.
Nela está o temor a Deus, e em toda a sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil, que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria, e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha ao alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e quem abaixe a cabeça, fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo. E aquele que se cala dá prova de prudência. Eclesiástico, capítulo 20. Oh, quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como é o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que, por violência, faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. A quem se cale é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache a sua perda na própria glória, e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato o paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre a sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje, amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora do tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano, perde-a, cedendo a uma pessoa imprudente, perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. Há quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente um inimigo. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixa os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz, mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante, sua vergonha jamais os abandonará. O sábio atrai a si a estima por tuas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva a sua terra colherá montes de frutos.
Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve uma e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Eclesiástico, capítulo 21. Filho, pecaste. Não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso, e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como teias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca. A boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado.
Eclesiástico, capítulo 22. Ao preguiçoso é atirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre-se de vergonha o pai e o marido, e é igual aos celerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com um insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa, ele dirá: "Quê?" Chora sobre um morto porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo porque é falho de juízo. Chora menos sobre um morto porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a vida. Não fales muito com um estulto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele, para não seres incomodado e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo? E que outro nome dar-lhe a não ser o de insensato? É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em um lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros, os fará fugir. Assim, quem insulta um amigo, rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível, salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de teres parte com ele em sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença, e, se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei, mas quem o souber, dele desconfiará. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Eclesiástico, capítulo 23. Senhor, meu Pai soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam, para que não aumentem as minhas omissões
e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escaneça de mim o meu inimigo. Senhor meu Pai, Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões, não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Ouvi, filhos, o conhecimento que vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade, o orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois, assim como um escravo submetido continuamente à tortura, dela trará cicatrizes. Assim, todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto e desejes não ter nascido e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira atrai sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo o alimento é doce. Não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha, a quem temerei? O Altíssimo não se recordará de meus pecados. E ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, em segundo lugar pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-se a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa.
Eclesiástico, capítulo 24. A sabedoria fez o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor, é exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos, meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sobre os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sob minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel. Estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos, e exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipreste do monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra. Como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo do mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da Bíblia, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o Fisson e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como Eufrates e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria é impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso.
Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Eclesiástico, capítulo 25. Meu espírito se compraz em 3 coisas que têm aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra a sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele, feliz dele, que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor, e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga, não, porém, a chaga do coração. Toda malícia, não, porém, a malícia da mulher. Toda vingança, não, porém, a que nos causa nossos adversários. Toda vingança, não, porém, a de nossos inimigos. Não há veneno pior que o das serpentes. Não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições. Obscurece-lhe o olhar como o de um urso. E lhe dá uma tez com aparência de saco. Entre os teus parentes, queixa-se o seu marido e, ouvindo-os, suspira amargamente. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim é a mulher tagarela para um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Se a mulher tiver o mando, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste e chaga de coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos lânguidas, joelhos que se dobram. Eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não des a tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público.
Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti.